criança é um negócio engraçado, assim, como é que eu posso dizer, a psicologia com a criança, ou a conversa, né? A troca de ideias. Porque agora o Luca troca ideia mesmo, né? Tô falando do Luca porque eu tô com ele, né? A Elisa também troca e tal, enfim, eles vão crescendo, o Arthur também deve estar começando a trocar. Mas antes eles só falavam algumas coisas. E depois eles falavam só algumas coisas que eles queriam. Eles se comunicavam. Agora eles discutem ideias. Ao ponto de dizer que você falou errado. Assim, eles vão aprendendo argumentação. E nisso a gente vai aprendendo como é que você conversa. Agora começa a entender assim, por que pai e mãe falam tanto que... Não, esse eu conheço muito bem. Porque o Luca eu já conheço muito bem. Olha lá minha mãe. Eu te conheço, ela sabe onde eu quero chegar. Quando eu começo a falar, o Luca eu também sei onde ele quer chegar. Ele começa, você quer ver onde ele quer chegar? Ele começa assim: papai, hoje eu tô bonzinho, né? Você já sabe onde ele quer chegar. Eu tô bonzinho, né? Tá bonzinho, agora você tá bonzinho. Estou dizendo isso porque essa semana foi a campanha de vacinação, o final da campanha de vacinação lá da H1N1. E nós fomos, na sexta-feira, nós fomos em família, eu, Thaís e Luca, fomos os 3 sermos vacinados. Né? Eu e a Thaís como profissionais de saúde, o Luca porque é criança, né? Ele está na idade. E aí a conversa com o Luca foi assim: Luca, vamos no Burilão? Vamos no Burilão, o papai vai te levar no Burilão. Só que antes a gente vai passar para tomar vacina. Aí ele não sabia se comemorava, tipo assim, né? E fomos nós 3 tomar a vacina. E aí a gente falando: não, Luca, fica tranquilo, não dói nada. É picadinha. Não, fica tranquilo, você vai, né? Você vai amansando a criança, né? E aí chegamos na sala para tomar a tal da vacina. E aí, quem é o primeiro, né? Falou: Luca, a mamãe é primeiro, porque não dói nada. Ela vai tomar primeiro. E aí ela veio segura o carão, né? Daí agora é o papai, Luca. Você vai ver que não dói, aí espeta, né? Você não dói nada. Tá tudo bem, Luca. E aí e ele falando também, né? Não dói nada, né? Fazendo assim, não dói nada, não dói nada. Só que tadinho, bem na vez dele, tinha uma outra menininha tomando vacina também. Nossa, a menininha esgoelou. Na vez dele, daí ele olhou assim. Aí você dá aquele mata-leão, né? Pode dar agora. Tadinho, mas ele tava encorajado a tomar a vacininha, que não doía nada. Aí não dói mesmo, é que assim, aquela coisa ruim, né? Ninguém gosta, né? Da agulha, né? Enfim. Mas dor mesmo, aquela vacininha não dói nada, né? E ele estava encorajado, rapaz. Você viu aquele menininho de 3 e pouquinho, vai fazer 4 anos, tá entrando na sala, não dói nada, e numa boa. Muito diferente das outras vezes quando ele foi tomar vacina, quando a gente não conseguia trocar ideia com ele, aí sim, aquilo era um monstro para ele. Mas dessa vez não, ele estava encorajado. Não fosse a menininha lá na sala, ela tirou toda a porta. Mas aí, eu lembrei desse acontecimento exatamente pelo tema que a gente vai conversar hoje, que é encorajai-vos uns aos outros. Há algumas coisas, algumas situações, e é o que a gente vai ver. Agora, eu fiquei pensando, um menino de quase 4 anos de idade, como ele compreendeu, e como aquilo que para ele era um medo, uma grande dificuldade que ele tinha que vencer, ele estava preparado para vencer. Ele estava preparado para vencer porque alguém chegou para ele, alguém em quem ele confiava muito, chegou para ele e disse: Luca, calma, você vai passar por isso não dói, isso é só medo da sua cabeça. E eu não estava mentindo para ele, a vacina não dói mesmo, só é chato a agulha. Aquele vídeo que eu não vou falar porque é palavrão, aquele vídeo do menino doando sangue, né? Pode vir, não dói nada. Ele fala: caramba de agulha, né? E ele estava encorajado.
Ele estava encorajado para vencer o seu grande medo do dia. Você já pensou no seu grande desafio do dia? Você já acordou de manhã? Tem alguns psicólogos que falam para você acordar de manhã e selecionar na sua agenda qual é o seu desafio do dia. E aí você vai encontrar o desafio do dia e você vai se preparar para aquele desafio do dia, para você vencer aquilo. Seja uma tarefa que você tem que fazer, seja algo para estudar, seja alguma conversa mais dura que você tem que ter com alguém, mas você vai se preparar para quando chegar aquele momento você vai estar preparado. E como é bom quando você tem alguém em quem você confia, alguém que tem sábias palavras, sábios conselhos, para te dar uma palavra de sabedoria e te encorajar no momento certo. O Senhor Jesus disse para nós que os nossos dias são maus. E ele, falando sobre os dias maus, ele está falando sobre ansiedade, né? Ele estava dizendo assim, ó, basta cada dia o seu próprio mal, porque todos eles são maus. Todos eles. Nós estamos vivendo no lamaçal da contaminação do pecado, debaixo da maldição que o pecado trouxe sobre a nossa carne, sobre toda essa terra, sobre toda a natureza. Os dias não são bons, nunca, até a volta do Senhor Jesus Cristo, até quando Ele fizer todas as coisas novas, os dias não serão bons, haverá sempre o desafio do dia. E como é bom saber que nós, como família, nós temos a oportunidade e a grande bênção que Deus deixou para nós, de sabermos que se nós nos relacionarmos e trocarmos os nossos dons e abençoarmos uns aos outros com os nossos dons, nós somos encorajados para vencermos esses desafios todos os dias. Todos os dias. Você já pensou na sua vida? Pensa rapidinho aí agora, como seria se você fosse um crente sozinho? Um crente sem igreja. Agora, imagina a sua vida agora, você é tirada a possibilidade de você se reunir com a igreja. Você foi para um lugar onde não existe igreja. Pensa a sua vida. Não existem irmãos. Pensa a sua vida. Sabendo que todos os dias são maus. E sabendo que não tem ninguém que fala a mesma língua que você. Você já passou por uma situação de estar num lugar onde, pelo menos que você saiba, ninguém é cristão, pelo menos que você não conhece, né, tão bem as pessoas, e de repente você encontra um cristão, e de repente chega alguém que é da sua igreja, ou alguém que você conhece que também é crente como você, já passou por essa situação? Aquele lugar não fica muito mais gostoso? Fala a verdade. Já passou por isso, Du? Não fica muito mais gostoso? Parece que o seu dia ficou mais gostoso, ficou mais leve. Oh, como é gostoso quando eu estou lá no consultório, chamando os pacientes, chamando, você vai chamando um monte. Aí de repente chama um lá, o Mateus, está na igreja. Ixi, aí até atrasa o próximo, conversa. É assim como é gostoso isso no meio do dia da gente. Porque a simples presença nossa nos encoraja a vencer os desafios dos nossos dias, que são maus. Vi como eu estou feliz, nós estamos felizes, né, de receber você, sua família, seu pai, a esposa do seu pai. Receber aqui no seio da nossa igreja, porque são mais famílias que nós temos para nos relacionarmos. E nós estamos estudando uma sequência a respeito de mutualidade, desde o começo do ano. Mutualidade somos nós nos relacionando e nos abençoando através do desenvolvimento e da aplicação dos nossos dons. A nossa igreja agora sente-se feliz por saber que nós temos dons seus e da sua família para a gente receber, para sermos abençoados e edificados por eles. E você tenha certeza que aqui a nossa igreja tem alguns dons para abençoar a sua vida também. Graças a Deus, Deus nos deixou assim. Como é bom saber dessa certeza. E dessa forma nós somos encorajados. Eu quero abrir com vocês em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos 1, versículo 11
apóstolo Paulo escreveu essa carta para a igreja em Roma, é uma igreja que ele ainda não conhecia quando ele escreveu essa carta. Depois ele deve ter conhecido vários irmãos lá, porque ele esteve lá por mais de uma vez. Mas ele ainda não conhecia os irmãos daquela igreja de Roma quando ele escreveu essa carta para eles. E por não conhecê-los, eu imagino que ele escreveu essa frase aqui, esses versículos 11 e 12. Ele disse assim, Romanos 1, versículo 11: anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. O Eduardo viaja bastante e sabe o que eu vou dizer. Como é gostoso você chegar numa cidade que você não conhece, para pregar numa igreja que você não conhece, e chegar naquela igreja e participar ali das coisas que vão acontecer na igreja, participar da vida da igreja. O Rafa também faz isso bastante. Participar de uma semana ali na igreja, uma semana de trabalhos, né, de programações, uma semana, e depois no final dessa semana, como a gente se sente edificado, é ou não é? Por gente que você nunca viu na vida, nunca viu, por gente que você nunca, de repente se não fosse o Facebook, você nunca ia ver foto. Irmãos, você nunca viu na vida. E como você se sente encorajado, sabe por quê? Você passou um tempo com os irmãos, trocando dons, servindo aos irmãos e recebendo aquilo que eles te servem. Como é difícil dar tchau, né, Rose? O irmão lá de Rondônia falou, irmão, daqui a pouco eu volto. É tão fácil, né? Como essas palavras de Paulo são verdade. Agora, olha o que o objetivo dele é que sejamos mutuamente encorajados pela fé. Mas para chegar nesse objetivo, olha por onde ele passa, versículo 11. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. Mais do que compartilhar um tempo apenas juntos, mais do que passar apenas um tempo jogando conversa fora, né, conversando por qualquer assunto, isso para nós, como igreja, já é edificante. Passarmos um tempo conversando sobre nada que tenha muita relevância, isso para nós já é edificante. Agora, o que Paulo quer é passar um tempo compartilhando dos dons. O dom dele sendo ministrado, ele recebendo de volta os irmãos, os servindo. Essa troca dos dons. Só que essa troca dos dons só vai acontecer quando de fato a via é de mão dupla e as duas vias estão ativas. Senão isso não vai acontecer. Querido irmão, nós estamos desde o começo do ano falando sobre mutualidade. Sobre mutualidade. Tomara que durante essa caminhada você tenha se despertado para o seu dom e tenha posto ele em prática para a igreja. E se de alguma forma você ainda não conseguiu reconhecer ou não sabe como fazê-lo, procure a liderança da igreja, porque a igreja é edificada dessa forma. Efésios capítulo 4, deixa eu ler com vocês alguns versículos. Os dons são capacidades sobrenaturais, que o próprio Deus distribuiu para as pessoas, capacidades que elas jamais teriam não fosse o Espírito Santo atuando através de nós. Às vezes a gente acha que não tem nada a oferecer. Eu lembro que alguns anos atrás, o senhor Edgar de Almeida e a dona Margarida ficaram em casa 31 dias. Ela fez uma cirurgia aqui na Santa Casa e eles ficaram 31 dias na nossa casa. Ele já era bem idoso, bem velho, ela também, mas aqueles 31 dias mudou tudo dentro da nossa casa.
foi impressionante. Né? Quando nós fomos nos despedir na sala, todos nós choramos, todos nós, e deixaram muita saudade de casa. Então, às vezes a gente acha que eles foram beneficiados por nós, ficaram na nossa casa, mas nós fomos muito mais beneficiados com a presença deles. Identificados, né? E até morrer, eles mandavam cartinha, né? E depois mandavam uma oferta, uma coisa impressionante, tanto da parte dele como da parte dela. E a gente nunca esqueceu isso, a bênção que foi dele. E você fala, uma pessoa idosa, o que ela pode oferecer? Mas a gente estava vivendo os dias difíceis ali, e realmente foi de grande, principalmente no meu relacionamento com o meu pai. O Sr. Edgar me ajudou muito naqueles dias, ficando na nossa casa. Então é isso que a gente tem que estar disposto a dar, a oferecer o que nós temos. Ah, mas é tão pouco que eu tenho que oferecer. Mas é exatamente o que o outro precisa. É o que o outro precisa. E Deus prepara a situação. A gente não pode falar não. O que eu vejo hoje é que nós vivemos um cristianismo muito egoísta, onde eu penso muito em mim, não no outro. E às vezes eu perco a bênção de ser abençoado. De abençoar o outro. De abençoar o outro. Efésios capítulo 4, depois de dizer que o próprio Senhor Jesus distribuiu os dons para os membros, né, da igreja, no versículo 12 a gente lê assim, Efésios 4, 12: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então essa é a finalidade dos nossos dons. Essa é a finalidade dos nossos dons, para que o nosso corpo seja edificado. E até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. E aí é o que Paulo fala agora, voltando lá para Romanos, capítulo 1, versículo 11: compartilhar com vocês alguns dons espirituais para fortalecê-los. Paulo tinha essa convicção. Aliás, essa era uma busca de Paulo por toda a sua carreira cristã: fortalecer aqueles com quem ele se relacionava, converter e edificar, fortalecer os membros, fortalecer a igreja. Essa sempre foi o cuidado de Paulo. Abre em Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 23. A essa igreja em Filipos que Paulo tanto amava e que tão bem se relacionava com essa igreja e que tanta ajuda ele recebia dessa igreja. Paulo diz assim no capítulo 1, versículo 23. Veja bem, Paulo está preso nesse momento, escrevendo essa carta para a igreja, aos Filipenses, a igreja de Filipos. Não é a sua última prisão, é a sua primeira prisão em Roma, mas é uma prisão. Ele não sabia o que ia ser da vida dele. Então ele dizia assim para os irmãos ali no versículo 23 do capítulo 1: estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Quando Paulo diz que desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor, uma coisa sou eu e você dizendo essas palavras. Outra coisa é o apóstolo Paulo, depois de ter recebido aquela visão que ele descreve, o terceiro céu, a visão do paraíso. Ele sabe, se eu digo para você que estar com Cristo é muito melhor, Paulo vai dizer para você: estar com Cristo é muito, muito melhor. Porque eu sei do que eu estou falando, eu vi o que eu estou falando. Estar com Cristo é muito melhor. Mas, por causa de vocês, eu permaneço, se eu tiver que permanecer no corpo, que seja para o progresso e a alegria na fé de vocês. Estar com Cristo é muito melhor. Mas enquanto Deus me deixa aqui, tomara que a minha vida aqui seja para a edificação de vocês, igreja de Filipos. E tomara que esse seja o nosso pensamento também. Nós sabemos que o dia que o Senhor vier nos buscar, vai ser muito melhor. Sabe essa coisa
que a gente está fazendo de roubar irmão das igrejas? Vai acabar. Vai acabar. Vai acabar, porque vai estar todo mundo junto, debaixo de uma mesma placa. Jesus Cristo, o noivo. Essa é a nossa placa. Vai ser muito melhor. Mas enquanto nós estamos aqui, que a nossa vida no corpo seja para o progresso, para a maturidade e para a alegria na fé dos nossos irmãos. Tem irmão que quando chega parece que ele traz uma briga. Parece que caça brigas. Parece que caça confusão. Já chega, o negócio já fica pesado. Sabe assim, já fica cricas. Ainda bem que aqui entre nós não tem ninguém assim. Não, aqui não tem. Ainda não tem. Ó, a discórdia ali. Mas tem gente que tá, não, chegou o coroné. Só quero saber de picuinha, sabe? Que assim, ó, ele fica coisinha. Que a sua vida seja para edificação, para ter irmão que chega, que traz alegria para o ambiente. Eu chego sorrindo. Você viu quando o Beto chega? O Beto chega, a mão do Beto para cumprimentar a gente é desse tamanho assim, ó. O Beto traz, olha o tamanho do sorriso dele. O Beto traz uma alegria. Estou falando do Beto pelo nosso relacionamento, não só ele, mas assim. Tem gente que chega e traz alegria para o nosso lugar, porque não é só, é o grande estudado, de não sei das coisas, não, é a nossa comunhão, gente. É a nossa comunhão, é a nossa vontade de estar junto, é a nossa vontade de demonstrar amor uns para com os outros. Trazer alegria. Essa é uma preocupação do apóstolo Paulo. Ainda nessa carta ele fala para os filipenses: se a minha vida servir como uma oferta, para que a vida de vocês também seja uma oferta ao Senhor, ótimo, vamos nos alegrar, alegrem-se comigo. Até quando ele escreveu uma carta mais dura, mais triste, vamos abrir 2 Coríntios, finalzinho da carta, 2 Coríntios capítulo 10, uma carta mais triste do apóstolo, onde ele traz palavras mais duras e mais tristes para os irmãos ali em Corinto, né? Ele tem que defender a sua autoridade, tem que defender o seu apostolado, se reafirmar diante da igreja ali. E agora, no capítulo 10, versículo 8, olha o que ele fala para os irmãos: mesmo que eu tenha me orgulhado um pouco mais da autoridade que o Senhor nos deu, não me envergonho disso, pois essa autoridade é para edificá-los e não para destruí-los. Ele está dizendo: ainda que eu tenha falado mais duro com vocês, ainda que eu tenha exigido a obediência de vocês, isso não é para a minha própria glória, mas isso é para edificá-los e não para destruí-los. A intenção do apóstolo sempre era a edificação daquele que estava próximo de si. E voltando lá para Romanos, nós lemos assim, esse versículo 11 novamente: compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. E aí parece que nesse momento, parece que quando ele acabou de escrever essa palavra fortalecê-los, ele se lembrou: opa, peraí, eu também recebo quando eu estou com eles. Não apenas eu vou para lá fortalecê-los, mas quando eu estou com eles, quando eu tiver a oportunidade de conhecer os irmãos ali em Roma, eu também tenho certeza que eu vou receber. E aí ele põe uma vírgula e coloca assim, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados, porque os nossos dias são maus. Encorajados pela fé. No capítulo 11 de 2 Coríntios, Paulo escreve assim ainda para eles: eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Esse era o desejo de Paulo para aquela igreja, e é o desejo de Paulo até hoje para nós.
E é o nosso desejo entre nós, porque a nossa mente se desvia muito facilmente do Senhor. Assim como Eva foi desviada tão facilmente pelo inimigo, o mesmo inimigo que desviou Eva, ainda até hoje, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando o momento de nos devorar. Não são apenas os nossos dias maus, não é apenas a nossa luta contra o pecado na carne, mas nós ainda temos um outro inimigo, Satanás, que desde sempre, desde a fundação de Adão e Eva, ele tenta destruir aqueles que são do Senhor, desviando a mente do foco principal, que é Cristo Jesus. Você se lembra o que aconteceu com Pedro, quando ele tirou os olhos de Cristo, e ele começou a afundar, e pediu socorro, e o Senhor pegou pela mão. A mão do Senhor fisicamente não está aqui entre nós ainda, mas Ele deixou as nossas, para que nós sejamos essa mão que puxa a nossa mente de dia. Efésios capítulo 5, versículo 14, diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Esse é o chamado do encorajamento. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Eu tinha um pouco de dificuldade de entender esse versículo. E um dia, num acampamento, o meu tio Davi explicou de uma forma que ficou mais claro para mim. É como se fosse um campo, um bando de mortos, todo mundo morto. Está todo morto. Você olha e parece que está todo mundo morto. Só que alguns não estão mortos, estão apenas deitados, agonizando, mas se fingindo de mortos, como se fossem alguns dos mortos, mas eles estão apenas deitados. E você tem que chegar muito pertinho para saber que não, esse está vivo, para ouvir alguma respiração, para saber que esse está vivo. Porque por que adianta estar vivo? Você olha, parece que está morto. Nos nossos dias maus, às vezes acontece a gente ficar assim, sabia? Às vezes acontece a nossa mente desviar de Cristo, e nós não estamos mortos, porque nós já fomos vivificados uma vez por Cristo, e isso não se perde, mas anda como se fosse morto. Anda como alguém que parece pagão. E como é bom nesses momentos quando a gente recebe um irmão que nos encoraja, que nos traz uma palavra de sabedoria, uma exortação, um conselho, que se lembra de nós, que vai na nossa casa atrás de nós. É incrível como nós somos surpreendidos nesse momento, mas surpreendidos de uma forma positiva, porque a gente sabe que precisa melhorar, sabe que precisa mudar. Nós precisamos ser encorajados. Não há super-homens. Não há ninguém aqui entre nós que não precise ser encorajado nos seus dias. Porque todos nós, infelizmente, por causa da nossa mente carnal, nós perdemos o nosso foco da nossa esperança, a nossa bendita esperança. E a gente bota o nosso foco aqui. E a gente precisa de novo ser encorajado para a vida cristã. E não é fácil. A vida cristã a gente tem que abandonar toda a nossa alegria mundana. Tudo aquilo que é bom para a carne. A gente tem que viver dizendo não para tudo que a nossa carne quer. Até quando? Até quando o Senhor nos levar. Até quando a nossa carne for transformada. A gente tem não atrás de não, o dia inteiro dizendo não para o pecado. Já pensou fazer isso sozinho? Como é bom quando a gente... No meio da semana a gente tem a oportunidade de combinar um cafezinho com o irmão. E trocar experiência. E trocar dificuldade. E poder se abrir e receber aquilo também dele. Isso é o melhor do cristianismo. A nossa caminhada juntos. O melhor do cristianismo não é vir aqui de domingo à noite, cantar, levantar a mão, fazer aquele baita louvor, ou numa igreja maior, que, nossa, aleluia, isso é o melhor do cristianismo.
O melhor do cristianismo é a caminhada, o nosso caminho aqui, até o dia que o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. E até esse dia, o melhor é o corpo da igreja que Ele deixou para a gente ser edificado. Por isso que a gente dá graças a Deus pela igreja. O Senhor nos deixou para nós nos relacionarmos. Porque com quem mais a gente podia trocar assuntos espirituais e dons espirituais? Com quem mais? Tem um provérbio que diz, provérbio 27 e 17: como o ferro afia o ferro, um homem afia o seu amigo. Muitas vezes os nossos encontros, para nos encorajarmos, não são tão felizes assim. Talvez em algum encontro você tenha que confessar pecado. Talvez em algum encontro você tenha que confessar pecado contra o seu próprio amigo, irmão. E pedir perdão para ele. E talvez você evite esse encontro porque é um encontro duro. Mas nós somos encorajados a fazermos isso. Como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Nós temos 90% de conversas alegres, mas aquele 10% que é duro é aquilo que nos edifica. É ali que está a nossa edificação. Quando nós somos afiados pelo nosso amigo. Como é feliz o homem que tem um bom amigo, o crente que tem um bom amigo, um bom parceiro de caminhada. Você tem um? Você tem um bom parceiro de caminhada? Ou você está sozinho nessa sua caminhada? Você tem alguém? Se você não tem, eu vou te encorajar a ter alguém que vai te afiar e você vai afiar. Porque às vezes essa coisa de afiar não é no corpo da igreja, quando a igreja está junto. Às vezes é numa conversa no particular. Muitas vezes. É no almoço, é no cafezinho. É assim que acontece. Só que se você não se abrir para isso e não procurar isso, você vai caminhar no cristianismo sozinho. Você vai para o céu. Você vai estar lá com a gente na eternidade, você vai. Mas aqui você sofreu tanto. Arruma alguém. Não é possível ser tão chato assim. Estou brincando. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10. Encorajados aqui. Às vezes vamos dizer assim, quando sai um pouco do foco, você acaba encorajando a coisas erradas, né? E aí toma cuidado, né? Cuidado com o que você vai encorajar. Agora encorajar aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Perdão, é 10, Hebreus 10. Hebreus 10. Vamos ler a partir do 19? Hebreus 10, versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, seu corpo. Primeiro ele vai falar sobre a obra de Jesus Cristo, o sumo sacerdote, a importância dele para nós. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E depois dessa breve explanação, mas incrível explanação, sobre o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, o autor de Hebreus
vai nos lembrar que além do sumo sacerdote Jesus Cristo, nós temos mais alguém em quem nos apoiar. E olha que bonito. E consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Falando sobre as boas obras, o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, diz que Deus de antemão preparou, lá antes da eternidade, Ele preparou as boas obras para a gente praticar, que são as obras que divulgam a sua glória, são as obras que mostram a sua grandeza para essa humanidade, são as obras que honram ao Senhor, as obras que dão glória ao Senhor diante dos povos, diante da nossa vida, das pessoas que convivem com a gente. Essas são as boas obras que Deus de antemão preparou para a gente executar através do Espírito Santo. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ou nos encorajarmos ao amor e às boas obras. Encorajados ao amor. O apóstolo João, na sua primeira carta, onde ele fala muito sobre o amor, no capítulo 3, ele diz assim: não de boca, mas de fato e de verdade. Não aquele amor que fala que ama, mas aquele amor que mostra que ama. E sabe, você desenvolver o seu dom pelo seu irmão, você está mostrando que você o ama. E você se importar com o seu irmão ao ponto de sentar para encorajá-lo de alguma forma, exortá-lo de alguma forma, para que ele vença os seus dias maus também, junto com você. Isso é demonstrar amor. Isso é demonstrar amor. Falando sobre amor ainda no capítulo clássico, né, de 1 Coríntios 3, Paulo diz assim, que se não for para edificação, qualquer coisa que se faça, qualquer dom que se aplique, não passa de um sino ou de um prato batendo, e isso é relacionado aos cultos pagãos da época. Se não for por amor a sua atitude, se não for de colocar o outro, servir o outro, pensando na edificação do outro, se não for assim, tudo que você faz para a sua própria glória não passa de igualzinho àqueles que fazem coisas erradas e coisas pagãs. É a mesma coisa. Você pode estar falando de Deus o quanto você quiser. Se não é para edificação e por amor, é igualzinho o que os pagãos fazem. No português, no igrejês, não passa do teto. Não passa do teto. Encorajados às boas obras, as obras do Espírito Santo que evidenciam Cristo. E agora, no versículo 25, para a gente encerrar. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. A explicação que eu faço desse versículo: como é que a gente vai se encorajar se a gente não valoriza a reunião do corpo da igreja? Porque é aqui que nós somos encorajados. Se a gente não valoriza a reunião com o seu irmão em qualquer lugar que seja, que também é reunião do corpo da igreja, como é que você vai se encorajar? Como é que você vai se encorajar? Infelizmente tem pessoas, os desigrejados, né? Tem gente que acha que pode servir ao Senhor sem participar de igreja. Eu não vou entrar nessa discussão, mas que dó desse pensamento, que dó, porque perde o melhor que Ele deixou para nós, que é a nossa comunhão. É aqui que nós somos encorajados. Encorajados ao amor, encorajados às boas obras. Uma vez, voltando do casamento do meu irmão, em novembro, voltando de Vitória. Aí entramos no avião, eu, a Thaís e o Luca. E eu detesto avião. Se eu puder ir de carro para Disney, eu vou de carro para Disney. Eu não consigo ter paz no avião. Não me venha encorajar. Eu até vou, mas eu não consigo ter paz. E aí a gente subiu no avião, e aí estava sentado a Thaís, eu e o Luca. E aí na hora que ele sobe e faz assim,
né? Ele faz assim, não tem muito rumo, né? E assim, ele não precisa subir. Ele vai fazendo assim, né? Tá bem que por misericórdia de Deus. Não, assim. E assim, eu quero que decole, tipo, já vai lá pra cima, que é lá o lugar que ele tem que ficar, lá em cima. Mas não, ele fica fazendo graça, aí fica um pouquinho, daí sobe um pouquinho, daí desce um pouquinho, e fala, pois, por que você não sobe? Você tá aí pra subir, cara. E aí numa dessas de vai assim, o Luca virou, lembra? Virou desesperado assim, no olhinho, fez um bico, daí a Thaís assim, Vinícius, fala, encoraja o menino aí, mano. Eu fui. Sabe o que eu aprendi com isso, Vi? Você só vai conseguir encorajar quando você tiver coragem. Você só vai conseguir incentivar o amor, encorajar o amor quando as suas atitudes forem assim. Você só vai conseguir encorajar as boas obras quando os seus passos forem assim. E aqui cabe uma reflexão. Porque talvez você não esteja pronto a encorajar o seu irmão. Já pensou nisso? Eu falei brincando um pouco agora aqui atrás, sobre de tomar cuidado com aquilo que fala, mas é uma brincadeira, mas é verdade, é por isso que eu vou encerrar. Talvez você não esteja pronto para encorajar o seu irmão, porque talvez você vai dizer coisas erradas a respeito de Deus, porque sequer você conhece Deus como deveria. Sequer você conhece as boas obras como deveria. A gente só consegue encorajar se a gente está cheio de coragem. Eu quero que você faça uma reflexão da sua vida. O que o Espírito tem te chamado aí no seu coração, ponha em prática. Põe em prática. Olha para dentro do seu coração. Qual é o seu chamado? Qual é o seu chamado para a igreja? Just do it. Faça. Faça. Procure saber como. Faça. Esse é o seu chamado. Tomara que essa mensagem tenha nos encorajado a nos encorajarmos para encorajarmos outros. Amém?